Imagine se um dia você encontrasse uma porta conectada a outro mundo e qualquer item ou habilidade que você aprendesse lá pudessem ser trazidos de volta ao mundo real. E aí galera, eu sou o Hel e o anime do vídeo de hoje é do garoto que era intimidado por todos, mas inesperadamente ele subiu mais de 200 níveis em outro mundo e se tornou um deus no mundo real. Lembrando que essa aqui é a parte 2 e se você ainda não assistiu a parte 1 eu vou estar deixando aqui no card acima, beleza? E antes de mais nada já deixa o like e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. No episódio anterior nós conhecemos Yuya, um garoto que passou a maior parte da sua vida sofrendo bullying, e em um certo dia ele viu uma garota sendo assediada e tentou intervir, mas no final ele acabou levando uma surra. Logo depois disso, enquanto ele descontava toda a sua raiva em uma parede, ele acabou descobrindo um quarto secreto. Esse quarto por sua vez contém uma porta misteriosa. Ao abrir essa porta, ela leva ele a outro mundo. Chegando lá, ele se depara com uma casa estranha que pertencia a um grande sábio. Nessa casa ele também encontra diversas armas lendárias. Depois que ele derrota um grande monstro que tentou atacar sua casa, ele subiu mais de 100 níveis. Até aí tudo bem, mas no dia seguinte ele descobriu que seu corpo estava totalmente diferente. E quando ele foi para o seu primeiro dia de aula, todos ficaram chocados ao ver sua nova aparência. Logo ele não demorou muito para ser confrontado por seus irmãos, que se perguntavam como um fracassado como ele mudou tão rapidamente. Mas a garota que ele ajudou no dia anterior aparece do nada, e pelo que parece ela estava procurando por ele há muito tempo. Logo ele pergunta quem seria ela. Mano, o cara até esqueceu da garota. Então ela faz ele lembrar de como ele salvou ela, mas deixando isso de lado, Yuya pergunta como ela sabia o nome dele. Ela então admite que já procurou por ele há um tempinho, pois queria agradecê-lo, e ela se apresenta como Kaori. Ela pergunta se ele gostaria de entrar no colégio User. Yuya fica surpreso, pois ele reconhece como uma escola de alta classe. Ao que parece, Kaori faz parte do conselho estudantil dessa escola, e o pai dela é o presidente dessa escola. Yuya fica lisonjeado com aquela oferta, mas ele acha que não é inteligente o suficiente para entrar naquela escola. Nesse momento, seu irmão interrompe pedindo para entrar em seu lugar, dizendo que eles são superiores a Yuya em tudo. Mas Kaori logo se recusa, porque eles estão insultando Yuya, sendo que apesar de todos ali, ele é o único herói que salvou ela do perigo, e finaliza revelando que sabe sobre o comportamento bizarro dos irmãos contra o nosso prota. Kaori insiste falando que Yuya possui todas as qualidades para entrar na escola, e que não haveria nenhum problema. Vendo que seria difícil convencê-lo, ela sugere para que ele passe um dia em sua escola como teste, e dessa forma eles vão para o colégio. Repara, os irmãos dele ficaram com muita raiva e sem acreditar no que acabou de acontecer. Chegando na academia, ele se depara com uma escola maravilhosa, onde todos os alunos são bem aparentados e cheios de vida. Alguns instantes depois, ele se encontra com o pai de Kaori, que agradece Yuya por salvar sua querida filha. Lisonjeado, ele fala que o que ele fez não foi de grande coisa. No entanto, Kaori diz que ele foi o único que ajudou ela naquela situação. Sem perder tempo, Tsukasa convida Yuya para fazer parte da academia, oferecendo a ele uma mensalidade como agradecimento por salvar sua filha. Mas Yuya se sente desmotivado, pensando que ele não se encaixaria nos padrões dos demais alunos. Tsukasa então avisa ele que os alunos são normais e que todos eles têm seus próprios talentos, que descobriram enfrentando seus próprios desafios. Mesmo sabendo disso, Yuya acha que eles estão em outro patamar. Em resposta, Tsukasa o convida para ter uma experiência na prática de um aluno por um dia na escola Jose. Logo chega uma professora chamada Sawada, que é uma cientista renomada e famosa por suas aulas serem bastante populares e fáceis de entender. Yuya começa a ficar preocupado com seu primeiro dia como aluno temporário, mas chegando na sala de aula, os alunos ficam espantados com a presença dele. Ele, por sua vez, fica sem entender nada, achando que talvez ele tenha passado uma má impressão, mas na verdade eles estão espantados no quão bonito ele é. Logo ele se assenta no fundo ao lado de uma garota sinistra que trata ele friamente, e ele já começa a ficar preocupado, achando que ela já odeia ele. Conforme a aula vai se passando, Yuya se sente agradável e impressionado em como a aula é normal e bastante fácil de compreender, sem contar que os alunos são mais ativos do que em sua escola. Durante o intervalo, um grupo de alunos tenta conhecê-lo melhor, fazendo diversas perguntas para ele, mas logo um aluno chamado Ryu tenta acalmar a situação e leva Yuya para almoçar no refeitório. Ele fica surpreso ao ver a qualidade da comida que está no cardápio, sem contar que a melhor parte de tudo é que é tudo de graça. Ryu leva Yuya para se sentar com seu outro amigo chamado Shingo. Ele começa a falar sobre animes com seu amigo. Yuya, por sua vez, fica surpreso que eles são apenas pessoas normais. Quando Yuya dá uma olhada à sua volta, ele percebe que todos estão olhando para ele por conta de seu uniforme. Shingo questiona se ele fazia parte de algum grupo. Em resposta, ele fala que não faz parte de nenhum. Logo Ryu fala que também não estava em nenhum, pois ele é bom em todo tipo de esporte e tem uma certa dificuldade de escolher apenas um. Shingo, por sua vez, revela que faz parte do clube de jogos, e o nosso querido Yuya fica impressionado que jogos sejam permitidos na escola. Mas Shingo diz que é proibido o uso durante as aulas, mas fora isso, tudo é bem liberal. Conforme eles conversam sobre videogames e outras coisas, Yuya se sente mais confortável em conversar com eles. No final do dia, ele se encontra com o pai de Kaori e admite que suas impressões estavam erradas e que se divertiu até demais. Mas o que ele achou ainda mais incrível é como os alunos o tratavam como igual. Aproveitando a oportunidade,
oportunidade, Tsukasa pergunta se ele gostaria de continuar na escola, mas em resposta, Yuya parece estar hesitante. Então Tsukasa fala a ele que seu valor só pode ser definido por ele mesmo. Yuya fica pensativo e rapidamente toma a decisão que deseja entrar para aquela escola. Ao sair da sala, ele se depara com Kaori, que o questiona se ele iria se transferir para aquela escola. Em resposta, ele afirma que sim, e ela fica bastante feliz por ele ter decidido ficar. Aproveitando essa oportunidade a sós, ela o convida para fazer um passeio depois da aula. Eles visitam diversas lojas populares, e Yuya então pergunta se era ali que ela saía com seus outros amigos, mas em resposta ela revela que não sai com muita frequência, pois as pessoas aparentam ficarem com medo de sua família, principalmente por conta de seu pai. No entanto, olhando nos olhos de Yuya, ela deixa bem claro que Yuya é diferente dos demais. Nervoso, ele sugere para dar uma olhada na loja de crepes. Mesmo preocupado com os preços, ele fica feliz por estar ganhando bastante dinheiro lá no outro mundo. Eles se divertem enquanto comem. Yuya fala que gostaria de experimentar outros sabores, mas de repente ele pensa que se ele comer muito, ele pode acabar voltando ao seu corpo anterior. Curioso, Yuya pergunta como Kaori o reconheceu. Afinal, ele passou de um gordo a modelo em tão pouco tempo, hein? Em resposta, ela fala que embora ele seja um pouquinho mais magro, ela o reconheceu por conta de seus olhos, que ainda são os mesmos. Ela oferece a ele um pouco de sua comida, já que ele gostaria de experimentar outros sabores. Então ele dá uma pequena mordida e fica um pouco envergonhado. Percebendo isso, ela também fica um pouco envergonhada, mas logo ele oferece que ela dê uma pequena mordida em sua comida também. Enquanto eles se divertem, algumas garotas acham fofo o modo de como eles estão juntos. Algum momento depois, Yuya decide voltar para o outro mundo. Colocando sua armadura completa, ele começa enfrentando alguns monstros que aparecem em seu território. Mesmo que ele ainda sinta um pouco de medo, ele consegue derrotá-los com sucesso. E ele mais uma vez subiu de nível, e desta vez para o nível 235. Mas logo ele percebe que a velocidade que ele está subindo de nível ficou ainda mais lento. Então ele pensa em explorar a floresta para enfrentar outros monstros mais fortes. Pensando em como está sendo maravilhoso seus dias na escola, agora ele quer encontrar um novo desafio. Mas quando ele sai de seu território, de repente ele ouve um grito e sem pensar duas vezes, ele puxa sua lança e corre em direção dos gritos. Chegando no local, ele se depara com vários soldados que foram brutalmente mortos, e o responsável por aquilo foi um Goblin General de nível 200 que está bem na sua frente. Ele pensa em como pode ser perigoso enfrentar aquele monstro, mas ao perceber que havia uma garota em apuros atrás dele, ele joga algo na direção do Goblin, porém ele se livra facilmente, mas logo nosso prota surge em cima do Goblin, deferindo nele um ataque com sua lança. Com o Goblin derrotado, ele olha para a garota que estava gritando para alertar ele que havia outro Goblin atrás dele. No momento em que ele é surpreendido pelo seu ataque, ele pode observar que o monstro é mais forte e mais rápido que ele. No entanto, Yuya não hesita e pensa na estratégia de usar todas suas armas para derrotar o monstro, e dessa maneira ele usa primeiramente seu arco para criar várias distrações, e logo em seguida ele usa sua espada para dividir o Goblin ao meio. Preocupado, ele corre para verificar o estado da garota, mas infelizmente ela acaba desmaiando, e nesse momento ele ouve alguns homens se aproximando dali. Então ele usa sua habilidade de invisibilidade para evitar ser visto. Logo aparecem alguns soldados que estavam à procura da garota, e é nesse momento em que descobrimos que na verdade aquela garota é uma princesa chamada Lexia. Chegando assim ao término do episódio e de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo que vai estar saindo aí em breve, beleza? Eu sei que muitas pessoas vão achar estranho esse vídeo, pois já passou há muito tempo esse episódio, mas mesmo assim eu estarei trazendo a sequência completa de todos os episódios de cada vez. Você deve estar se perguntando, por que isso? Por que não faz um único vídeo? Simplesmente é porque é muito trabalhoso trazer uma sequência acoplada de todos os episódios de uma única vez. Sem contar que eu passei quase uma semana para fazer o vídeo anterior e o rendimento foi muito baixo, ou seja, não compensa. Eu passei aí quase 12 dias sem postar vídeo por conta de um vídeo e ele não me deu nada de rendimento, beleza? Então vou trazer episódio por episódio de 2 em 2 dias. Falou, tamo junto, é nóis, obrigado por assistir até aqui e até o próximo.